Olá, meu nome é Marcelo Soares e hoje nós vamos falar um pouco sobre o programa 5S. É interessante colocar que o 5S ele é muito mais do que um método que pode ser aplicado. Ele é um programa que, na nossa sugestão, deve permear a organização como um todo. É interessante porque a gente vai dividir com você até uma situação que nós vivemos no passado com relação à implantação do 5S. Então vamos conversar um pouco e entender o que vem a ser o 5S e a sua importância para qualquer organização. O 5S ele tem algumas características interessantes. A primeira delas é que é um programa, ou seja, não é uma iniciativa pontual que se faz uma vez e se esquece dela. Muito pelo contrário, é algo que tem que ser perpetuado na empresa e tem que fazer parte da cultura da empresa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes dentro das empresas você viu o 5S começar e depois de um dado momento ele some? Há toda uma fase de organização, limpeza, até etiquetar cadeiras e mesas e de repente ele some. O que eu estou falando para você é que o 5S, se ele não for abordado da maneira correta, como um programa, ele fica fazendo essa oscilação de implantação. Vem uma administração nova, seja na empresa que for, implanta o 5S, dura um certo tempo, depois morre, depois lança de novo, implanta, morre, lança de novo. E isso traz uma série de problemas para a empresa. O primeiro problema que a gente vê nesse eterno reimplantar do 5S primeiro, é a perda de credibilidade. O pessoal já não acredita mais como acreditava no início. Segundo, se perde algo de muito valor para as empresas, que é o fator humano. A pessoa que está envolvida, ou melhor dizendo, as pessoas que estão envolvidas, passam a entender que aquilo vem a ser um desperdício. Por quê? Porque se não deu certo na primeira vez, por que vai dar agora? Então há uma série de pontos negativos em se reimplantar o 5S, e a gente nem está falando da questão financeira, do tanto de investimento feito e que muitas vezes não se perpetua. O 5S tem a filosofia de que, uma vez ele implantado, qualquer pessoa consiga bater o olho na área onde foi implantado o 5S e determinar o que está certo ou o que está errado. Ele tem um apelo visual muito grande. Quer ver um exemplo? Esse quadro chama-se quadro sombra, é bastante usado na implantação do 5S, onde você tem que colocar as ferramentas no devido lugar assim que você as usa. Se você entrar numa área e olhar esse quadro e não ver ferramentas ou ver ferramentas faltando e espalhadas pela área, você vai atingir o objetivo que o 5S quer, que é qualquer pessoa vai identificar que algo não está correto na área. E esse é só um exemplo, há vários outros que o 5S permite que seja implantado. O 5S também tem como fundamento uma melhoria contínua. Então é um trabalho, é um esforço para que se continue melhorando a área e, mais importante ainda, que cada melhoria seja mantida, que é a parte mais difícil de qualquer programa de mentoria ou metodologia, como é o caso do 5S. Eu vou contar um caso para você que aconteceu comigo e com minha equipe na época. Meu chefe foi para a Coreia do Sul, nós tínhamos uma planta lá, e ele foi fazer uma visita e ver o funcionamento dessa planta. Chegando lá, uns 2 dias depois, ele me liga. Eu estava no meio de uma reunião, inclusive com a minha equipe. Ele me liga e fala assim: Marcelo, eu estou aqui na planta da Coreia do Sul e eu estou vendo aqui, eles têm o 5S implantado. Eu quero implantar isso aí na América do Sul. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi: ô chefe, mas você quer implantar o programa 5S ou você quer fazer só algumas melhorias? Por que isso? Porque o 5S, quando a gente fala em limpar equipamento, etiquetar
equipamentos, manter a área limpa, é uma parte da implantação desse programa. Quando a empresa decide lançar um programa 5S, o sugerido é que ele abranja a organização como um todo. Ele começa numa área menor, uma área piloto, e depois ele expande para a companhia, porque a empresa entende que aquilo é um modo de se operar que a empresa tem e faz parte da sua cultura. Então foi muito interessante essa experiência que eu tive. Quando ele retornou da Coreia do Sul, nós apresentamos todo o projeto para a implantação do programa de melhoria, inclusive com a área piloto que a gente tinha sugerido para ele na época. Parte desse material a gente vai ver daqui a pouquinho, o material que foi apresentado, para vocês entenderem a natureza do programa 5S. O 5S ele vem do que a gente chama de censos. São 5 censos, começando aqui pelo classificar. Aqui tem a palavra japonesa. Esse primeiro S aqui é o de classificar, e assim por diante até o último, que é manter. Então cada S tem o seu significado. O que a gente está falando aqui é que o primeiro S é classificar, o segundo é ordenar, o terceiro é brilhar, quarto é padronizar e o quinto é manter. Falando em linhas gerais para você, bem resumidamente, no primeiro S eu classifico o que eu uso no local que eu estou aplicando o 5S, o que eu uso rotineiramente e o que precisa ser consertado ou descartado. No segundo S, que é o ordenar, eu faço toda uma organização da área, inclusive com identificações de armários, identificação de pedestres, e faço todo um arranjo dessa área. No terceiro S, que é brilhar, eu desenvolvo toda a parte de procedimentos, checklists, para manter a área sempre limpa e bem organizada, não só a área como os equipamentos. No quarto S, eu padronizo, eu crio todos os padrões necessários para manter a área no padrão do 5S. E o último, que é o manter, eu crio mecanismos para garantir que tudo que foi implantado se perpetue. Mas como é que eu implanto isso? Antes de falar da implantação, só alguns detalhes para você entender mais ainda a importância do 5S. O 5S ele tem inúmeros benefícios, aumento de produtividade, de moral, mas um benefício muito importante é a melhoria do ambiente como um todo. Nada melhor do que você ir trabalhar num ambiente onde tem o 5S funcionando adequadamente. E tem outros benefícios também, para atendimento do cliente, enfim, eu tenho vários benefícios, incluindo a melhoria em segurança. O 5S ele é tão importante que ele é base, por exemplo, para gestão da qualidade total. Então a base para a implementação da gestão da qualidade total é essa parte azul escura que você está vendo, que é o 5S. Mas o 5S também é importante em outras metodologias, por exemplo, o TPM, Manutenção Produtiva Total. A base do TPM é o 5S aliado ao gerenciamento visual. Então não é qualquer ferramenta e não é qualquer metodologia. É sim algo de suma importância para a organização que queira ter consistência. Agora, o que a gente vai mostrar para você? Nós vamos mostrar como é que se faz a sequência de implantação do 5S. Então, lembra que eu falei para você que nós, quando eu digo nós, eu e minha equipe, preparamos um material para apresentar para o nosso chefe para a implantação do programa 5S? Essa é uma pequena parte desse material. Para a implantação do 5S, nós normalmente seguimos essa sequência que você vê aqui na tela, iniciando com o primeiro até chegar no último S. Nós vamos mostrar para você como é que nós apresentamos isso para o meu chefe quando ele quis implantar um programa 5S. Então, no primeiro S, o que nós temos? Nós temos aqui, dentro dele, uma primeira fase que é implementação. Então, para eu implementar esse primeiro S,
eu tenho que ter a descrição do que será feito no primeiro S, como será feito, quem vai fazer parte da implementação do primeiro S. Por que isso? Porque envolve coordenador, envolve operador, envolve pessoas-chave para implantar esse S. Quanto tempo vai levar para implantar o primeiro S? Qual a dedicação das pessoas envolvidas? Então você imagina um coordenador, ele tem que ter muito claro qual é o tempo que ele vai se dedicar a esse primeiro S. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Tem também a definição de quanto vai custar e se há ou não necessidade de equipamentos para implantar esse primeiro S. E por último, qual a entrega que essa implementação vai trazer no primeiro S. Então, depois que eu fiz todo esse detalhamento, eu tenho que detalhar também a validação. Como é que eu vou validar esse primeiro S? Como é que eu vou ter certeza que ele foi implantado como se deve? E o que nós colocamos foi a necessidade de uma auditoria para esse S. Todo S tem uma auditoria para que os itens relativos àquele S sejam verificados. Então, no primeiro S, tem um checklist do que precisa estar implantado, e isso vale para os demais também. E plano de ação. Uma vez que eu implantei o primeiro S, detectei várias melhorias que devem ser feitas, eu pego essas melhorias e coloco no plano de ação para ser seguido, para que eu tenha garantia de que vai ser feito. E a última fase é a fase de manutenção, que você pode ver aqui em verde. Então, dentro do primeiro S, como é que eu vou fazer a manutenção da implantação do primeiro S? Nós colocamos que ela será feita através de auditorias mensais ou trimestrais e, principalmente, avaliando o plano de ação daquela área. E é só isso, Marcelo? Não. Eu tenho que fazer esse trabalho de implementação, validação e manutenção para todos os S's. Cada vez que eu faço um S, cada vez que eu acabo a implementação de um S, ou seja, eu completei a manutenção, eu inicio o próximo até que se chegue no final. Então esse é um trabalho, a gente mostrando assim, foi um trabalho muito bem feito pela equipe, que eu tive o prazer de participar com eles, e deu muito resultado na época. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.